Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águias que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento de leitura da Tua Palavra. Também, Pai, queremos rogar ao Senhor que o Senhor seja servido e abençoar os irmãos da nossa igreja. Queremos interceder ao Senhor, Pai, por aqueles que estão doentes, por aqueles que carecem da Tua misericórdia e do Teu favor em diversas áreas. Pedimos que o Senhor esteja consolando o coração daqueles que perderam um ente querido, daqueles que perderam seu pai, daqueles que têm lutado em meio ao luto. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor venha consolar, venha amparar, que a Tua palavra nessa noite seja como um bálsamo para as feridas do nosso coração, mas que também elas sejam palavras exortativas do Teu Santo Espírito, para que o pecado possa ser expulso da nossa vida. Pedimos a Deus que o Senhor continue a abençoar a nossa igreja, de maneira que não falte o pão e aquilo que é básico para que nós tenhamos uma vida confortável nessa terra. Te louvamos porque o Senhor tem colocado a fidelidade no coração dos Teus filhos desta igreja, e eles têm sido fiéis nos dízimos e nas ofertas. Para aqueles, Pai, que ainda não estão conseguindo ser fiéis, que o Senhor abençoe a cada um deles e incline o coração rumo à fidelidade, para que possam louvar ao Senhor também com aquilo que o Senhor lhes dá na parte financeira. Abençoa-nos, Deus, nesta noite, para o louvor e glória do Teu nome. É em nome de Cristo que te oramos. Amém. Meus irmãos, depois da morte do rei Salomão, a crise política no reino de Israel foi devastadora ao ponto do reino de Israel, das 12 tribos, se dividir, 10 tribos ao norte e 2 tribos apenas ao sul. O contexto do livro do profeta Abacuque se passa após essa divisão e se passa dentro do reino do sul, o reino de Judá, que ficou ali a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, tendo como cidade-sede a própria cidade de Jerusalém, onde estava o templo. E vários reis governaram o reino de Judá. Às vezes tem partes do livro da Bíblia que até nos confunde, quando nós lemos Reis, aliás, segundo Reis ou Crônicas, parece que há uma confusão, de repente fala de um rei, daqui a pouco esse rei morre e há um outro rei, e de repente o rei que você leu no capítulo anterior, ele ainda está vivo, você fala assim, mas como? É porque havia o rei no norte e o rei no sul. Então, depois da divisão, o reino do norte ficou conhecido como o reino de Israel, e o reino do sul ficou como o reino de Judá. E nesse cenário, o cenário de Abacuque se passa dentro do cenário do sul. E dentre vários reis que governaram o reino de Judá, ou seja, o reino do sul,
O apanhado histórico cronológico que eu quero dar para vocês nessa introdução do livro do profeta Abacuque parte do reinado de Ezequias. Você deve se lembrar do rei Ezequias, mas Ezequias foi o rei que mostrou as suas riquezas para os representantes do então desconhecido reino da Babilônia. E então é aquela cena onde o profeta Isaías está chegando e Ezequias mostrou todas as riquezas do reino de Jerusalém para os representantes da Babilônia. E então Ezequias pergunta para o rei: o que você fez, Ezequias? Quem são esses homens? São homens aí representantes do reino da Babilônia. Eles vieram me trazer presentes porque souberam que fiquei mal por algum tempo. E aí Isaías então fala para ele: você mostrou tudo que tinha no reino? Eu mostrei, não escondi nada, mostrei tudo. E aí então Isaías faz uma predição para Ezequias. Ele fala de que a Babilônia tomaria todos os tesouros de Judá e inclusive escravizaria até mesmo a nobreza. Com a morte de Ezequias, e isso não aconteceu no tempo de Ezequias, veja, a profecia que Isaías anunciou para Ezequias foi ser cumprida justamente no período de Abacuque, tá? Então, depois da morte de Ezequias, o seu filho, chamado Manassés, começou a reinar então no seu lugar. E Manassés foi um rei terrível, meus irmãos. Ele reinou por 55 anos. Apesar de crônicas falar que no fim da vida ele se arrependeu, mas ele é mais conhecido pelas coisas terríveis que fez. Ele construiu altares a deus pagãos, ele adorou a outros deuses, ele instituiu a idolatria em Judá. Ele sacrificou inclusive um de seus filhos ao então rei pagão Moloque. Ele era agoureiro, ele tratava com médios, com feiticeiros, ele fez tudo aquilo que desagradava a Deus. E então ele morreu. Com a sua morte, com a morte de Manassés, o seu filho Amon começou a reinar no seu lugar. E Amon andou exatamente pelos mesmos caminhos negativos de seu pai Manassés. E ele só reinou por 2 anos. Com a morte de Amon, filho de Manassés, Deus então levantou um novo rei, conhecido também de todos nós, o então jovem Josias, que com 8 anos assumiu o trono de Judá. E Josias, ele foi um rei que agradou a Deus, ele fez aquilo que era agradável a Deus. Ele começou uma reforma religiosa em Judá, ele destruiu os ídolos que o seu avô no final da vida havia destruído, mas que seu pai Amon havia restaurado. Então a idolatria voltou em Judá. Então Josias destrói tudo aquilo, Josias restaura o culto, Josias restaura o dízimo à casa do Senhor. Lá em 2 Reis 23, 25, é dito que antes dele e depois dele não houve rei semelhante a ele, nem mesmo Davi. Um rei que se arrependeu da maneira como ele se arrependeu. Mas, na ordem natural das coisas, Josias também morreu. Veja, nós já estamos aqui numa 4ª geração, na 3ª geração, depois de Ezequias. Seu filho, então, Joacás, reinou em seu lugar, mas Joacás só reinou por 3 meses. Ele foi capturado e exilado pelo então rei do Egito, o faraó Neco. Ele invade Jerusalém e cerca Jerusalém e toma e leva então Joacás embora, e ele fica detido na cidade de Elifaz. Ele não reina mais em Jerusalém. E então o faraó Neco instituiu um novo rei em Judá, um rei chamado Jeoaquim. O nome dele era Eliaquim, dado pelos pais, mas Neco muda o seu nome e coloca o seu nome de Jeoaquim. Nesse exato período em que Jeoaquim assume o trono, estava acontecendo uma mudança geopolítica naquela região. E então, o grande império assírio, que já tinha dominado as 10 tribos do norte, lembra, as 10 tribos do norte já estava dominada pelos assírios. E agora, com a morte do rei assírio, chamado Assurbanipal, em 627 a.C., houve uma revolta dos povos que eram dominados pelos assírios. E em uma dessas revoltas, um rei de uma pequena localidade, a cidade da Babilônia, chamado Nabopolassar, declarou independência do seu império, do império assírio.
né? E então ele instituiu o início do Império Babilônico. Inclusive, em 612, o Império Babilônico marchou rumo à cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. E então lá eles destruíram toda a cidade. E aí perceba que está tendo um engrandecimento, um fortalecimento do Império Babilônico e uma diminuição da força bélica do Império Assírio. Os poderes ainda estão não estão na mão de ninguém. E o Império Babilônico percebe isso na mão de Nabopolassar, mas aí em 605, lembra, essas datas elas vão diminuindo até chegar no marco zero. Então por isso que 605 está na frente de 612, na cronologia. Então em 605 há uma batalha chamada Batalha de Carquemes. Ela é uma batalha que de um lado estava o Egito e o pouco que sobrou do Império Assírio, e do outro lado estava então os medos, os persas e o Império Babilônico, comandados pelo filho de Nabopolassar, um rapaz que você deve lembrar do nome dele, chamado Nabucodonosor. Era um homem terrível, um homem implacável. E os babilônios saíram vitoriosos dessa batalha, e então tomaram conta de todos os territórios que antes eram dominados pelos assírios, e também pelos egípcios. E agora, Jerusalém estava dominada então pelo Egito. E é nesse contexto geopolítico que Abacuque se encontra. A derrocada do Império Assírio e o surgimento dos implacáveis e cruéis babilônios. Em 2 Reis, capítulo 24, versículo 4, o texto é claro em nos dizer que foi por causa dos pecados do rei Manassés, da idolatria de Manassés, que Deus enviou assolação ao povo de Judá. Então, em 597 a.C., foi a data em que o Império Babilônico marchou rumo a Jerusalém. E nesse cenário, o rei era Jeoaquim e um dos profetas é Abacuque. Só que Abacuque, essa primeira parte que nós estamos vendo aqui, o profeta Abacuque, ele não está falando no momento em que a Babilônia chega. Isso acontece depois. Abacuque está perto dessa hora chegar, Isso é importante a gente lembrar. Então, meus irmãos, todo cristão, ele luta com dois problemas principais. Por que às vezes a gente parece achar, e é só um achismo nosso, que Deus não responde às nossas orações? Você às vezes já deve ter se pegado numa situação como essa. Parece que Deus não está respondendo às minhas orações. Ou às vezes nós ouvimos perguntas, ou às vezes até mesmo nós fazemos essas perguntas: por que Deus permite que o mal prospere enquanto os justos sofrem? São perguntas difíceis de serem respondidas, principalmente quando elas partem de um ímpio. Nós lutamos especialmente com essas duas questões, quando elas convergem especialmente para a nossa vida. Porque enquanto essas coisas acontecem na vida do outro, você não se preocupa. Agora, quando é com você que Deus não está respondendo às suas orações como você gostaria, ou quando você percebe e sente que parece que o mal está na sua porta, e você está clamando e parece que Deus não está ouvindo, porque o socorro não chega. Quando uma pessoa má está nos prejudicando, ou alguém que nós amamos e oramos, mas Deus não responde, aí sim é especialmente difícil. O profeta Abacuque lutou com esse tipo de questão. Ele é o único entre os profetas, porque ele não falou por Deus ao povo em sua mensagem escrita, mas ele falou com Deus sobre as suas lutas, sobre essas questões humanas básicas. Senhor, por que o Senhor parece não ouvir minhas orações? Senhor, por que o mal prospera? Por que Deus permite que o mal passe despercebido? Especialmente quando os justos clamam por justiça, clamam a Deus por justiça. Pensando nisso, o tema do nosso sermão desta noite é uma pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Talvez você já fez essas perguntas, essa pergunta em específico.
Senhor, até quando? Até quando isso vai acontecer? E, em primeiro lugar, pensando em até quando, nós vamos ver em 2 pontos desse texto, nós vamos ver uma pergunta sincera e uma resposta justa. Então, em primeiro lugar, uma sincera pergunta. Os primeiros 4 versículos desse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 1, eles nos apresentam um aspecto peculiar do profeta Abacuque. Abacuque não confrontou o povo, mas ele confrontou a Deus. Em vez de chamar a rebelde Jerusalém ao arrependimento, ele cobrou de Deus a sua inação diante das calamidades que saltavam aos seus olhos. Veja o versículo de 2 a 4 novamente. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Em outras palavras, meus irmãos, nós não conhecemos o profeta Abacuque pelas suas palavras, mas à medida em que ele fala, nós não conhecemos o profeta Abacuque pela medida que ele fala com o povo, quando é no caso do profeta Ageu. Deus fala a Ageu e Ageu fala ao povo. Aqui no livro de Abacuque não é assim, é Abacuque falando para Deus e Deus falando com Abacuque. Mas nós vamos perceber que, se você olhar, no verso 2 a 4, os verbos estão no singular. Abacuque está falando para Deus, mas se você reparou bem na leitura do texto, do verso 5 ao versículo 11, é Deus falando, não é mais Abacuque. A voz de Abacuque encerra no ponto final do versículo 4, e na primeira palavra até a última do versículo 11, do 5 até o final do 11, é Deus falando, mas Deus não responde no singular para Abacuque. Abacuque fala para Deus e Deus fala para o povo, num sinal profético. É como se Deus não estivesse respondendo a Abacuque só para ele, Deus está dando uma resposta de modo geral. Nós então conhecemos o profeta Abacuque através do momento dele de intimidade com Deus. E o que é que a gente pode aprender, meus irmãos, nesse primeiro momento com Abacuque? Que nós podemos ser francos em nossas orações, nós podemos ser francos em nossas conversas com Deus, expressando nossas fraquezas e temores da vida. Devemos ter intimidade sem igual com Deus. Nós somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Essa reconciliação nos habilita a darmos uma resposta obediente ao nosso Salvador. O Senhor Jesus disse em João 15, versículo 14 e 16, ele diz: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós temos agora livre acesso a Deus, mediante Jesus Cristo. Porém, não se trata de uma intimidade desrespeitosa. Quem se achega a Deus em oração deve fazê-lo com temor, porque nós sabemos quem Deus é. Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Deus grandioso. Então você jamais, essa intimidade que você tem, esse livre acesso que você tem a Deus através de Cristo Jesus, não pode fazer com que você agora trate Deus como um brother, ou como um amigão. Jesus fala, vocês são meus amigos, mas esse amigo aqui também é Deus, e ele deve ser tratado com respeito. Sabe aquelas pessoas que às vezes querem parecer que tem uma intimidade superior com Deus, e elas falam que falaram com Deus de uma maneira como você não tem coragem de falar nem com seu pai, e elas falam com Deus, eu estava em tal situação e eu virei para Deus e falei tal coisa. Não,
A intimidade que nós temos com Deus não pode ser transformada em um desrespeito. Quem se achega a Deus deve fazê-lo com temor. Ao contrário da nossa cultura contemporânea, que opta pela informalidade e pela descontração nas suas intimidades, a Escritura diz que a intimidade e temor andam juntos. O salmo que nós lemos aqui na primeira leitura bíblica, na liturgia, o Salmo 25, lá no versículo 14, vai nos dizer que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E essa falta de temor de Deus, ela tem se refletido também nas relações interpessoais familiares, onde os filhos já não respeitam mais os pais, falam alto com os pais e questionam todas as ordens. Crianças, adolescentes e jovens, prestem atenção na palavra de Deus. Vocês precisam respeitar os pais de vocês. Crianças, respeitem os seus pais. Eles foram colocados por Deus na sua vida como seus tutores. Eles são autoridade sobre vocês. Ainda que o mundo ensine uma intimidade desrespeitosa, lembre-se, você tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, não os influencers do TikTok, que fazem brincadeiras absurdas com os pais, que fazem chacota com os pais para ganhar likes. Se você está em Cristo, essa não é uma prática. Os seus pais, a Bíblia fala que você precisa honrar e zelar por eles. Não tratar os seus pais como um qualquer. A mesma Bíblia diz que você deve honrar pai e mãe. Esse é o 5º mandamento da palavra de Deus. Mas veja, o diálogo de Deus com o profeta se inicia com uma reclamação. É inegável perceber que Abacuque está reclamando da situação, mas é uma reclamação respeitosa. Abacuque está reclamando da sua circunstância. Ele está vivendo numa sociedade repleta de violência, ele está vivendo numa sociedade cheia de injustiça, e por isso ele reclama, ele derrama as suas queixas diante de Deus. A intenção de Abacuque não é afrontar a Deus, a intenção de Abacuque é falar: Senhor, olha o que está acontecendo na cidade que se chama cidade tua, faça alguma coisa, Deus. Essa é a intenção da oração de Abacuque. O que está envolto da oração de Abacuque não é somente o seu incômodo com a violência e com a injustiça. O principal motivo da oração de Abacuque é para com a glória de Deus. Senhor, a injustiça está imperando, o que dirão sobre o Senhor? Senhor, a violência domina aqueles que são chamados de teus filhos, o que dirão de ti? Abacuque está preocupado com a glória de Deus, e não com o seu próprio cuidado, não com o seu próprio povo, no sentido de que ele quer viver num país limpinho. Não é isso. O profeta Abacuque, meus irmãos, provavelmente viveu os dias áureos de Judá. É bem provável que Abacuque foi um jovem no período em que o rei era Josias. Então ele passou por aquele período de restauração. Ele viu um reino do sul destruído em idolatria, e depois ele passou por aquele período de restauração do culto com Josias. E a ideia de Abacuque é assim: Senhor, faça isso de novo, porque nós estamos do mesmo jeito antes de Josias fazer a reforma. É por isso que ele ora, é por isso que ele intercede. Depois da morte de Josias, como nós já vimos, os seus 2 filhos que o sucederam foram maus, foram perversos. E Jeremias relatou o período do reinado de Joaquim como sendo de violência, assassinato, injustiça, opressão e avareza. Pense num reino ruim, pense numa sociedade terrível. Joaquim reverteu a política social e religiosa que seu pai havia implementado. Um exemplo de não distante da lei de Deus estava Joaquim. Ele estava longe da lei de Deus, ele estava longe dos caminhos do Senhor. E um exemplo disso é que ele mandou matar um profeta,
Joaquim mandou matar um profeta chamado Urias, que dentro desse cenário, é interessante a gente olhar para isso e entender cada vez mais a história. Dentro desse cenário estava também Jeremias. Jeremias está profetizando, ele é contemporâneo de Abacuque. E então havia um profeta chamado Urias que estava anunciando profecias iguais às de Jeremias contra o rei, contra a cidade. E então Joaquim manda procurar esse profeta e matá-lo. Ele foge, mas ainda assim Joaquim manda pessoas atrás dele até que ele fosse morto. Não é à toa, meus irmãos, que Jeremias se mostra cansado. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Jeremias capítulo 9. Jeremias 9, 1 e 2. Jeremias fala assim, ó: provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha de meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Abacuque também estava cansado de esperar por mudanças, cansado de presenciar a iniquidade no meio do povo de Deus. E duas expressões introduzem a queixa do profeta: quanto tempo e por quê? A primeira queixa implica que o profeta já havia passado um tempo em oração, clamando pelos mesmos motivos, mas Deus parecia que não havia escutado, e essa é a sensação dele. Por isso ele diz: até quando, Senhor? Até quando? E ele usa uma variedade de termos para expressar a pecaminosidade da sociedade judaica. Veja o versículo 2, violência. Veja o versículo 3, iniquidade e opressão, contenda e litígio. E no versículo 4 ele fala novamente de injustiça. O profeta está num estado de total perplexidade com o silêncio de Deus. Deus está em silêncio. Poderíamos dizer que Abacuque está sofrendo com uma espécie de silêncio ensurdecedor da parte de Deus. Ele não consegue entender como que o Deus Todo-Poderoso podia permitir que a situação continuasse por mais tempo. Talvez pudesse haver algum consolo para Abacuque se ele tivesse lembrado que o próprio Senhor foi o primeiro a gritar: até quando? Lá em Êxodo 16, 28, quando o povo ignorou a bondade de Deus ao conceder uma porção dupla de maná no dia anterior ao sábado, ou quando o povo mostrou incredulidade, aceitando o relatório cético dos espias que haviam ido olhar a terra prometida e voltaram com más notícias, e o Senhor pergunta: até quando? Sem dúvida, há outras situações na Bíblia que fala de até quando. O próprio Salmo 13 vai dizer isso. Começa com: até quando? O Senhor ouviu com simpatia as agonias do profeta. Embora a longanimidade de Deus explicasse o seu retardar no estabelecimento da justiça, ele agoniza junto com o seu povo na sua dor. Isso nos ensina, meus irmãos, que não pense você que Deus é indiferente diante das suas aflições. Quando olhamos para a história do mundo e da nossa vida, devemos confiar na soberania de Deus conduzindo a história. Eu sei que algumas pessoas questionam, talvez você já foi questionado dessa maneira: como pode o mal existir se Deus é bom? E a resposta para isso não está na negação da existência de Deus, ou atribuir tudo de ruim do mundo a Satanás. Aquilo que é bom vem de Deus, mas aquilo que é ruim é obra de Satanás. A nossa visão teológica não deve contemplar a doutrina da providência atribuída a Satanás.
A doutrina da providência é divina, e ela atribui a causa primária de todas as coisas ao Senhor Deus, até mesmo as coisas ruins. Depois leia Isaías 45, de 1 a 7. O próprio Deus afirma: eu faço o mal, eu crio o mal. Não é o mal moral que Deus está falando, são as calamidades. Veja, quando tem alguma destruição, ou quando uma criança morre, pessoas questionam, onde estava Deus? Deus estava exatamente no seu trono, regendo e cuidando de todas as coisas. Veja, nada nessa vida foge do controle de Deus. Eu sei que algumas circunstâncias são difíceis de nós aceitarmos. Como que pode Deus ser apresentado nas Escrituras e eu já ter desfrutado que de fato Deus é bom, mas agora parece que a bondade de Deus se esvaiu dos meus olhos, e parece que o mal está imperando. Abacuque clamou pela manifestação da justiça, por saber que a verdadeira justiça só pode vir do nosso Pai Celestial. Ele clama ao Senhor porque tem a justiça de Deus em alta conta, e ele quer vê-la manifesta diante dos seus olhos. Por isso, a sua oração não pode ser vista como um ato de rebeldia. A sua oração honra ao Senhor, ao invés de desafiá-lo. E eu pergunto a você nessa noite: as suas orações têm honrado ao Senhor? Ou todos os seus pedidos, se nós pudéssemos acessar de alguma maneira o histórico dos últimos 30 dias dos seus pedidos a Deus, será que em algum desses pedidos tem alguma coisa que atribui glória a Deus? Ou todos os seus pedidos são somente de si para si mesmo? Senhor, abençoe meu neto. Senhor, me dê saúde. Senhor, melhore minhas finanças. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. E a glória de Deus na sua oração? Em que momento ela aparece? Em suas orações, meus irmãos, vocês devem desejar a exaltação do nome de Deus. Isso também deve fazer parte da sua lista de oração. Orar pelo crescimento da igreja, não porque você quer ver uma igreja cheia. Sim, você também quer ver uma igreja cheia, mas você quer que, através dessa igreja cheia, as outras pessoas possam olhar e perceber o poder de Deus. O poder de Deus atuando na igreja. As suas orações devem ser: Senhor, livra a minha neta da UTI, para que o seu nome seja exaltado. Senhor, melhore as minhas finanças, porque o Senhor sabe das dificuldades que a minha família tem passado, porque eu quero que as pessoas olhem depois da transformação que o Senhor fez na minha vida e percebam o quão o Senhor é poderoso. Irmãos, aprendemos com Abacuque que o soberano controle de Deus das rédeas da história devem nos inspirar a orar. Nós não oramos porque a oração tem poder em si mesma, mas porque o Deus que atende às nossas orações, Ele sim é poderoso. O tamanho do feito resultante da oração não é proporcional ao tamanho da sua fé, mas sim ao tamanho do Deus que nós cremos e que pode responder a toda e qualquer oração, todo e qualquer pedido. E você bem sabe que o poder de Deus, ele é ilimitado. Nós oramos porque confiamos no poder de Deus, não no poder das nossas súplicas. Não é a súplica em si, é aquele que é o alvo das nossas súplicas. Por isso, se você pedir somente para si mesmo e para a glória da sua própria vida, não é isso que é a boa e verdadeira oração. Oramos porque confiamos no poder de Deus. Por isso você deve continuar orando pela conversão do seu familiar, porque Deus converteu o apóstolo Paulo, um assassino de cristãos, e transformou ele num dos maiores apóstolos da história. Por isso você deve continuar para o desenvolvimento ou a construção da sua família, porque Deus transformou a história da moabita Ruth e a casou com Boaz, e hoje ela faz parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. Por isso você deve continuar orando por um milagre, por alguém que está sem esperança no leito do hospital,
porque Deus curou cegos, Deus levantou paralíticos, Deus curou coxos, Deus curou leprosos. Por isso você deve continuar orando pela libertação de algum vício, porque Deus, com a sua mão poderosa, destruiu todas as cadeias da escravidão do Egito e tirou o seu povo de lá com poder e glória. Por isso você deve continuar orando por aquilo que aos seus olhos é impossível, porque Deus, um dia, enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos seus pecados. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele subiu aos céus, de onde há de vir para buscar nós, a sua igreja. Por isso você deve continuar orando, porque o sofrimento do justo, ele é temporário, mas o castigo do ímpio será eterno. Sim, o mal existe no mundo, e ele não está fora da soberania de Deus. Abacuque fala de uma lei frouxa, de uma justiça que nunca se manifesta. Parece até que Abacuque está vivendo nos mesmos tempos que nós, né? Lei frouxa, uma justiça que parece não se manifestar, uma insegurança jurídica, que a gente tem medo até de falar algumas coisas, com receio de alguém se levantar contra a gente por conta de alguma agenda progressista. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, muda o seu vocabulário, isso é um vocabulário retrógrado. Irmãos, a Bíblia apresenta Deus como sendo o único realizador dessa justiça e transformação social esperada pelos justos. Contudo, nós não devemos menosprezar a nossa missão social, mas devemos aceitar nossa limitação em tal missão. Nós não vamos conseguir transformar a sociedade pela força do nosso braço, ainda que a gente trabalhe muito, ainda que Deus nos abençoe. Nem a humanidade, nem a igreja conseguirão promover uma sociedade ideal nessa terra. Somente Cristo é capaz de fazer isso, somente Cristo, o nosso Redentor. Contudo, nós somos o sal que retarda o apodrecimento moral. Nós somos a luz que brilha em meio à escuridão deste século. Até que Jesus volte e se manifeste em glória, você precisa viver nessa sociedade sem sabor, dando sabor. Você precisa viver nessa sociedade sombria, sendo a luz da palavra de Deus. Quando Jesus vier e trouxer o juízo sobre a terra, manifestando então o seu domínio sobre ela, purificando-a, restaurando-a, então nós veremos uma sociedade justa. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse 6. Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Até que Jesus volte, você vai continuar clamando a Deus, dizendo: até quando, Senhor? Até quando? E isso é um grande questionamento justo, se você quer ver a glória de Deus manifestada. Até lá, até esse dia chegar, seguiremos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, até quando, Senhor? Nós acabamos de ver uma pergunta sincera de Abacuque. E agora, do verso 5 até o verso 11, nós vamos ver uma justa resposta da parte de Deus. Até então, nesse diálogo, Deus estava em silêncio. Deus não interrompeu Abacuque, Deus não levantou a voz no meio da sua reclamação dada por Abacuque, ele ouviu tudo em silêncio. Mas agora, a partir do versículo 5, o silêncio é quebrado, o silêncio ele é rompido por Deus, e a gente então vai ver agora a justa resposta de Deus. Novamente, perceba aqui no verso de 2 a 4, Abacuque fala em singular. Eu já falei isso, mas vou repetir para ficar bem frisado. Abacuque fala no singular, ou seja, ele fala para Deus.
Mas a resposta divina agora, ela é dirigida a uma pluralidade de pessoas. Pode-se supor que Abacuque era visto como falando por um grupo e não simplesmente por ele mesmo. Ainda que ele falou no singular, ele estava ali no papel de representante. Impressionante é a resposta do Senhor à queixa do profeta. Curiosamente, o Senhor não contesta nenhuma das suas questões levantadas sobre as circunstâncias do povo da aliança. Mas Abacuque descobriu que o juízo era tão iminente que Deus não mais conduziu a sua palavra aos profetas para trazer arrependimento ao povo. Jeremias foi contemporâneo de Abacuque e ele registrou a proibição de Deus para a intercessão pelo povo. Quer ver? Abra sua Bíblia em Jeremias 7,16. E seja ligeiro em abrir, que a gente vai ver alguns textos aqui, em Jeremias mesmo. Jeremias 7,16. Olha só o que o Senhor diz, aqui é a voz do Senhor. Tu, pois, não interceda por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. É Deus falando para Jeremias. Agora veja o versículo 11 e 14. Capítulo 11, versículo 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Agora vá para Jeremias 14, versículo 11 e 12. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Imagine a dureza que deve ter sido para Jeremias ouvir essas coisas. É por isso que algumas pessoas falam que Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque ele lamentava pelo povo, ele lamentava pela circunstância em que o povo estava. Imagine, meus irmãos, uma daquelas balanças antigas. Hoje talvez a nova geração às vezes não vê isso, as crianças talvez nem sabem o que é isso, mas não é balança digital, é aquelas balanças que tinha dois lados, igual a balança da justiça, sabe? Então, era colocado um objeto de um lado, e então o dono da venda ou o dono da balança ia colocando pequenos pesos, até ele conseguir interpretar o peso que estava do outro lado, até que a balança equilibrasse, né? Alguns aí estão lembrando, talvez fizeram compra nessa balança, né? E o tempo passa rápido para todos nós. Nessa balança, há dois pratos, e para descobrir o peso de alguma coisa, coloca o peso de um lado do objeto e vai se enchendo o outro lado até descobrir o peso. Cada geração sucessiva do reino de Israel pode ser descrita como os responsáveis por colocar peso dos dois lados do prato. Nessa balança, de um lado é a bondade e do outro lado é a maldade. E o povo colocou coisas na bondade e coisas também na maldade. Mas sob o lado ruim, debaixo do prato do lado ruim, do prato da maldade, nós podemos imaginar um botão. E nesse botão, ele aciona um alarme. Quando o lado mal pesa mais que o lado bom, o prato pressiona, sinalizando que o juízo é necessário. Sinalizando que o juízo é necessário. A questão é que do lado ruim, já estava mais pesado há muito tempo. Muito tempo. O ponto é que do lado bom, não é que as pessoas tinham que agora fazer coisas boas obras para equilibrar a balança. Não, o lado ruim sempre pesou mais. A questão é que do lado bom, havia a mão misericordiosa de Deus sustentando o prato da bondade. Mesmo quando o povo não enchia aquele prato de bondade, a mão de Deus estava lá. E o botão do juízo nunca tinha sido acionado. Mas agora Deus está falando tanto para Jeremias quanto para Abacuque: chega, eu vou tirar a mão do prato da bondade e o botão do juízo vai ser acionado.
E agora do verso 5 até o versículo 11, Deus está falando quem é esse povo que vai vir derramar juízo da parte de Deus sobre os judeus, sobre a tribo de Judá. Meus irmãos, aqui é como se Deus estivesse dizendo para o povo de Judá da seguinte maneira: a misericórdia acabou, agora é juízo para vocês. Abacuque no versículo 2 disse que Deus não estava escutando o seu clamor contra a iniquidade e contra a violência, mas o caráter impressionante da revelação do Senhor mostra que o Senhor percebia ainda mais profundamente o problema que o profeta nem mesmo estava vendo. E a sua solução para o problema seria esmagadora. E como numa espécie de preparação para revelar a sua solução a essa injustiça, o Senhor adverte com palavras sinistras. Olha o versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Veja, não tinha jornal naquela época. A notícia talvez que chegou foi que, olha, parece, você ficou sabendo aí, Jacó? Fala para mim. Olha, parece que os assírios estão, Assurbanipal morreu, está uma confusão lá e os pequenos reinos que faziam parte do Império Assírio, estão todo mundo declarando independência. Eu acho que agora nós estamos cada vez mais tranquilos. E os judeus, dentro da tribo de Judá, especialmente na cidade de Jerusalém, acreditavam, por uma questão mística, que Jerusalém jamais poderia ser invadida. Por que isso? Porque era a cidade de Deus, era onde estava o templo, a arca da aliança, era o lugar onde, inclusive no tempo de Ezequias, de um modo milagroso, Deus expulsou o Senaqueribe com seu exército gigantesco. E então o povo achava assim: Jerusalém é intransponível, jamais vai ser destruída. E Deus está anunciando justamente a destruição desse povo, a destruição da cidade. É por isso que ele fala: maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal. Então, o termo vossos dias indica que seria dentro do período de Abacuque. Abacuque então está recebendo uma profecia do que ia acontecer dentro do período que ainda ele estava vivo. E em seguida, no versículo 6, Deus identifica o instrumento que preparou para trazer julgamento. Veja o versículo 6: pois eis que suscita os caldeus. E aí, se Abacuque sabia da história, ele certamente devia saber: rapaz, esses caldeus aqui são aquele povo lá da Babilônia que Ezequias mostrou o reino todo para eles. Então aquela profecia de Isaías vai ser cumprida justo na nossa época. É isso mesmo, está sendo cumprida ali. E finalmente, ele não só identifica o instrumento que ele preparou para trazer juízo, mas finalmente na segunda parte do versículo 6 até o versículo 11, ele caracteriza a destruição com 20 detalhes da força vindoura desses instrumentos de destruição. Ele fala: é uma nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, ou seja, eles são dominadores. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos os seus direitos e a sua dignidade, Tanto que depois que o filho de Jeoaquim assume com a morte de Joaquim, o filho dele chamado Joaquim, quando os babilônios levam Joaquim para o cativeiro, eles colocam um parente ali deles, que é a descendência do trono de Judá, um homem chamado Zedequias. E esse homem depois ele fez uma rebelião contra a Babilônia. Em 597, Nabucodonosor veio, levou algumas pessoas, mas depois, com a rebelião de Zedequias, Nabucodonosor vem, sabe o que ele faz? Ele fura os 2 olhos desse rei e leva ele acorrentado até a Babilônia, marchando. Então, é isso que Deus está falando no versículo 10: eles escarnecem dos reis, eles não respeitam nem mesmo os reis, eles destroem os povos, eles ajuntam os povos como alguém junta areia. E aí então é esse grande império. Veja, meus irmãos, que Deus iria retribuir a violência dos judeus com a violência dos caldeus.
Deus olhou para a violência dos judeus e falou assim: vocês são violentos, vocês estão sendo injustos, vocês estão açoitando os seus próprios irmãos, então eu vou tratar vocês agora, porque vocês são meus filhos, e eu vou levantar um povo violento, e vocês vão saber o que é violência. É a lei do talião, olho por olho. Vocês são violentos? Então vocês vão ser tratados com violência. Futuramente, os próprios babilônios sofreriam com a lei do talião, porque você deve se lembrar que o primeiro império vem, o grande império, a Assíria, depois aqui a Babilônia agora toma o que era da Síria, e mais para frente, né, Deus vai anunciar no texto que nós lemos de Isaías, na confissão de pecados, que ele está levantando um outro reino para destruir os persas. Então o próprio Deus vai aplicar a lei de talião, olho por olho, também com os babilônios, porque ele levanta Ciro, que era o rei persa, para destruir a Babilônia e tomar tudo. E aí nesse cenário é que a gente chega lá em Ageu. Então veja como que a história bíblica ela é importante. E Deus havia anunciado a disciplina por intermédio do profeta Jeremias. Mas Deus já advertira acerca de tal juízo muito antes de Abacuque e Jeremias, pois já tinha sido dito por Moisés que a quebra da aliança seria castigada com a invasão de uma nação distante. Depois faça um exercício ao longo da semana, leia Deuteronômio 28, em especial do versículo 49 ao 57. Deuteronômio 28 é a chave hermenêutica que nós chamamos da interpretação da aliança do Antigo Testamento. Por quê? Lá é onde Deus anuncia as bênçãos da obediência à palavra, e Deus também anuncia as maldições decorrentes da desobediência. Então, Deus já havia anunciado para o povo, lá em Deuteronômio 28 com Moisés, de que se o povo fosse incrédulo, se o povo fosse idólatra, ele ia levantar um outro povo distante para assolar o povo de Deus, o povo dele mesmo. Havia uma crença popular, meus irmãos, dessa não destruição de Jerusalém. E por isso a revelação de Deus a Abacuque seria considerada surpreendente. Porque, mas peraí, Jerusalém? Ô Abacuque, é sério mesmo, Abacuque? Você está falando da cidade de Deus, a casa de Deus está aqui, como é que isso vai ser destruído? Você está viajando, Abacuque. E Abacuque recebeu da parte de Deus essa orientação. Mas agora, o que foi predito a Ezequias iria ser cumprido. O castigo viria ainda naquela geração. Veja o versículo 5, em vossos dias. Imagine a surpresa dos judeus ao descobrir que seriam tratados como um povo qualquer, que seriam afligidos por uma nação idólatra, porque mesmo nessa época, os judeus olhavam para os babilônios, para os caldeus e falavam assim, esse povo aí é ralé, eles são pagãos, mas eles esqueceram que eles também estavam sendo tão idólatras quanto aqueles que não tinham a lei de Deus. E essa parte, meus irmãos, da história bíblica, traz lições importantes para nós, principalmente para aqueles que são adeptos da teologia da prosperidade, que acreditam piamente que por serem filhos de Deus, têm o direito de riqueza, de prosperidade. Havia servos piedosos dentro do reino de Judá, não somente Abacuque, haviam outros servos, mas todos eles sofreram igualmente por conta da idolatria do povo. Quando Deus mandou que a Babilônia invadisse Jerusalém, até mesmo aqueles que eram piedosos e que não tinham sido contaminados com o pecado da idolatria, também sofreram. Abacuque também nos mostra que Deus também disciplina aqueles que Ele ama. E esse deve ser um grande conforto para nós. A disciplina é o método de Deus dele curar os nossos pecados. Mas talvez você pense assim, mas pastor, como é que nós podemos saber se estamos sendo disciplinados? Essa é uma boa e importante pergunta. Como saberemos se o que nós estamos passando, seja doença ou dificuldade financeira ou qualquer outro tipo de sofrimento, é fruto do desagrado de Deus para com o nosso pecado? Como saber disso? Nós não temos mais profeta para nos anunciar como era na época de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, de Sofonias, de Obadias, não tem mais profeta nesse sentido.
para anunciar que nós estamos sendo alvos da maldição da aliança. Não tem mais isso, não acontece. Por isso, é necessário nós compreendermos que Deus nos lapida por intermédio do sofrimento. Sendo assim, se algum sofrimento na sua vida te leva a refletir quanto a algum pecado seu, e isso certamente vai te aproximar de Deus, então o sofrimento cumpriu o seu papel. A nossa resposta à disciplina do Senhor não deve ser uma tentativa de descobrir a razão dela. Quando estamos sendo disciplinados, não é o que eu fiz, o que aconteceu, embora isso possa acontecer. Nós não devemos menosprezar e nem fraquejar diante da disciplina de Deus. O mundo em que nós vivemos encara o sofrimento como sensibilidade espiritual. Muitas pessoas por aí acham que todos precisam virar o Rambo diante do sofrimento. Tá difícil? É difícil para todo mundo. Bota a faca no dente e atravessa esse lago aí, meu irmão. Não tem outra opção para você não. Nós, porém, precisamos ver o propósito de Deus no sofrimento. O sofrimento não deve endurecer o nosso coração. O sofrimento tem que amolecer o nosso coração, que às vezes está endurecido por conta do pecado. A disciplina deve nos conduzir ao autoexame, ao ouvirmos as instruções do Senhor em meio ao sofrimento. Infelizmente, existe uma outra forma em que muitas pessoas desprezam a disciplina do Senhor. Sempre estamos prontos para receber as bênçãos da boa mão de Deus. Todos nós, do mais novo até o mais velho aqui nessa noite. Mas, por vezes, não reconhecemos a boa mão de Deus nos sofrimentos que nós passamos. Achamos que aquilo que é bom vem de Deus e aquilo que é ruim vem do maligno. Olha, tal coisa aconteceu na minha vida, esse diabo não me deixa quieto, está sempre me apurrinhando. Com isso, meus irmãos, vem a impaciência, vem a irritação e vem outros problemas na nossa vida, inclusive a incredulidade, porque somos tentados a achar que, como filhos de Deus, nós não podemos passar por sofrimento, como eram os judeus nessa época, ao receberem essa profecia de Abacuque. Falaram, Abacuque está sonhando, isso não pode acontecer, nós somos a nação de Deus, nós somos o remanescente fiel. Sim, havia um remanescente fiel em Judá, mas agora, lembra, a balança acionou o botão, Deus tirou sua mão de misericórdia do prato da bondade, e agora o juízo viria. Por isso, meus irmãos, não desprezem a disciplina do Senhor, porque Ele cuida amorosamente dos seus filhos. Assim como um pai bom e zeloso do seu filho vai ter que disciplinar o seu filho quando ele faz alguma coisa de errado, você também, quando faz alguma coisa de errado, Deus precisa te disciplinar. E às vezes o sofrimento faz parte da disciplina de Deus. Em todas as nossas aflições e provações, nós podemos seguir seguros que Deus nunca é o causador do mal moral, porque os seus atos são sempre santos, os seus atos são sempre purificadores, as suas provações são como o fogo consumidor que nos purifica para uma vida de maior humildade e amor. Somos atribulados, mas não somos angustiados. Somos atordoados, mas nunca desanimados. Somos perseguidos, porém nunca seremos desamparados. Abatidos, porém nunca destruídos. Ainda que a disciplina do Senhor venha sobre você, como veio sobre os nossos irmãos aqui no tempo de Abacuque, ainda que talvez o seu coração ainda insista em clamar, até quando, Senhor? Eu não aguento mais. Ao passarmos pelas inevitáveis provações e sofrimentos, o nosso desejo deve ser que a obra de Cristo se manifeste em nosso corpo mortal e nos fortaleça até a chegada da eternidade. Abacuque, de alguma maneira, era um mediador, mas ele era um mediador falho.
Ele não conseguia chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, abençoa, porque Deus só faz aquilo que está de acordo com a sua providência. Mas Cristo Jesus, quando se encarnou, quando morreu pelos nossos pecados, Ele decretou de uma só vez a nossa salvação. Por isso você, ainda que seja um pecador, e vire para Deus e fala: Senhor, até quando eu vou viver ainda no corpo dessa morte? Lembre-se do apóstolo Paulo dizendo: louvado seja Deus por Cristo Jesus. Concluindo, meus irmãos, Abacuque esperava uma redenção na história, que só viria muito tempo depois. Abacuque aguardava um redentor para livrar ele e os justos de um mundo injusto e violento. E você vai acabar descobrindo nessa pequena série em Abacuque que você é mais parecido com Abacuque do que você imaginava. Também vivemos num cenário onde parece que a injustiça impera. Também vivemos num cenário onde a violência tem se manifestado. Também vivemos num contexto onde a lei é frouxa e há opressão, há calamidades. Clamamos e às vezes parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas é quase chegada a hora em que o Cordeiro de Deus virá para aniquilar o pecado do mundo de uma só vez. E quando Ele fizer isso, não vai haver mais violência, não vai haver mais injustiça, não vai haver mais incredulidade no meio do seu povo. Até lá, você continuará perguntando, sinceramente e respeitosamente: até quando, Senhor? E o seu Redentor vai lhe responder. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Veja a resposta do Senhor para todas as vezes em que você questioná-lo, perguntando: até quando, Senhor? Apocalipse 22, versículo 12 a 14. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Até lá, meus irmãos, até Cristo voltar, nós ainda diremos até quando, mas coloque em suas orações, coloque em seus clamores o desejo pela volta do Senhor. Não porque você só quer acabar com o seu sofrimento, mas porque você quer ver a perfeita glória de Deus em Cristo Jesus sendo manifestada a todos os olhos, até daqueles que já morreram e serão ressuscitados para ver e contemplar a glória do Deus Altíssimo em Cristo Jesus. Até quando? Até Cristo voltar. Que Deus nos abençoe.